Olá, Supermentes! Tudo bem com vocês? Nesse vídeo estou trazendo para vocês uma palestra que fizemos com a equipe criativa da agência DBPV aqui de Cascavel no começo de outubro de 2020. Falando nisso, grande abraço Bruno e Edmar, parceirões da Rock Pixel. Nessa palestra falamos sobre a parte de desenvolvimento de melhores sites. E começamos do início, desde o conceito de criação dessas páginas, passando por UI e UX, até a parte de finalização e entrega. Então, se você está começando nessa área de desenvolvimento de sites, já deixa o seu like nesse vídeo, curte o nosso canal, que eu tenho certeza que esse conteúdo vai te trazer muito aprendizado. Você sabia que o UI é sobre a parte de layout, aquilo que o usuário está programado para interagir, e que o UX é sobre sentimento, ou seja, qual o sentimento que esse visitante vai ter ao receber essa informação. E é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. O que é o UI e o UX, o que cada um faz e as diferenças entre eles. Então vem comigo que esse vídeo está sensacional. Então, alguém sabe qual que é a diferença de UI e UX, ou o que é isso? Vocês já viram essas palavras? Na parte de design? Acho que na verdade já ouviu falar, mas eu não sei se alguém estudou a fundo o UX, não? Então vamos colocar isso em prática. Então o UI é a Design de Interface do usuário, né? User Interface Design. Então é na parte visível do projeto. É aquilo que você vai clicar, é o texto que você vai colocar, a imagem que vai estar ali proporcional, né? Ela não se limita somente no layout. Ela vai ser a interação, essa interação entre o usuário e o projeto. Então, como é que você está comunicando isso? Aquele botão, ele está num tamanho perfeito para uma pessoa que está no mobile clicar, tem os famosos dedão de caminhoneiro, que não consegue apertar um botão de formulário. Então, tem que pensar bastante nisso. Então, para que é estudada essa parte do e-design? Para guiar o usuário por essa aplicação. Então, você tem que entender que o site é uma jornada, você tem que colocar essas informações para que esse usuário ele possa encontrar o que ele está procurando. Se você está querendo que o cara chegue lá no final do produto, você tem que ter um menu que vai guiar ele para chegar nesse produto. Se o menu estiver escondido, teve bastante site que você entra e você não encontra nem o telefone de contato da empresa, está escondido lá dentro de uma página que você não sabe nem como procurar mais. Você acessa uma vez na vida, nunca mais vê. Então isso daí não é um site que tem uma boa experiência do usuário, é uma boa UI. Então, com esse estudo, você acaba transformando essas ações, essas tomadas de ações dos usuários de uma forma mais natural. Então, clicar em um botão, se você quer que ele clique em um botão, você tem que fazer que a ação seja natural. Não adianta você colocar um botão com fundo branco, o fundo do site é branco e ele está no mesmo tamanho do texto, ele não se destaca, ele nunca vai clicar naquele botão. Então, por exemplo, fazer um cadastro. Então, se você está querendo que esse lead chegue, coloque um título lá, faça seu cadastro agora. Informe seus dados que nós entraremos em contato. Você tem que mostrar para ele que aquela informação está disponível. Encontrar na página desejada. A parte de imagem, se aquela imagem ela tem um link que ela fica maior, coloca um ícone lá, uma lupinha do lado. Isso daí você já está informando para ele que aquela imagem ela pode ficar maior. O usuário não tem ação de clicar na imagem para ver se vai ficar maior. Isso é só a gente que trabalha com isso. Você vai clicando em tudo lá para ver o que acontece. Então, quando você coloca isso aqui para o usuário, você facilita a vida dele, a jornada. Então, você consegue mostrar as informações que você estava querendo. Então, a parte do UI, o que é interessante? Você realmente pegar o usuário pela mão, você levar ele e falar, vem aqui, clica nesse botão, agora você preenche seu nome aqui, agora o seu e-mail, você ir falando para ele, informando cada etapa do processo que ele precisa fazer. É realmente levar no colo. Não sei se todo mundo aqui acessou, mas a gente trabalha com a gente está rolando o negócio da lá, né? Perto da PUC. E eu abri o aplicativo e tinha um menu embaixo que tinha só ícone e não tinha legenda. Eu falei assim, tá, que menus são esses, entendeu? Não é explicativo, né? Tipo, eu conseguia entender, que era uma agenda. Eu falei, aqui deve ser a programação. Mas e o resto? Aí chama de vinha aberto. Aí você tem que ir clicando para ver, acaba desistindo de acessar porque... Exatamente. Você acaba criando uma experiência de frustração. Exatamente. E cara, tipo, era a primeira vez que eu instalava o aplicativo, né? Podia ter uma legenda pelo menos, né?
O que é cada menu daquele. Não teve um estudo de usuário ali, ele foi feito só para cumprir os parâmetros, mas não foi feito esse estudo de jornada. Exatamente. Então custa muito caro ter uma interface ruim, por quê? Nesse caso, você instalou o aplicativo, você não conseguiu encontrar o que você estava procurando, você vai desinstalar o aplicativo. Você não vai mais acessar, você vai, toda vez que você for precisar de alguma coisa, você vai ter uma frustração. Agora faz tempo que eu não entro, mas o motivo que eu não uso aquele 99 táxi é que eu acho a interface muito ruim. Eu acho a interface de usar muito ruim. Ele fala assim, mas é mais barato. Cara, eu não gosto de usar o aplicativo. Mas não é amigável. Não é. O Uber não é o melhor aplicativo do mundo, mas ele é muito melhor do que o concorrente. A jornada que você tem para chamar um táxi ela é muito melhor. Exato. Mas sim. Perderam um usuário, né? Por conta de um design de interface ruim. É isso aí, acontece. Então custa caro você ter essa interface porque o cliente ele chegou no teu site ou no aplicativo, ele teve essa experiência essa má experiência. Custa visitas ter essa informação ruim transmitida, que ele não vai voltar mais para o teu site, ele não encontrou o que ele queria. E por que custa caro? Porque ele vai atrás de quem vai proporcionar essa experiência para ele. E se o teu concorrente proporciona essa experiência, ele vai só abrir o site do cliente ou o aplicativo do cliente. Do concorrente, né? Então guarde isso muito bem. Se a navegação do site for ruim, é bem difícil de tornar essa experiência boa. Mesmo que o produto seja ótimo, seja perfeito, 99 é mais barato. Só que você não está interessado nisso, você está interessado em rapidez, em funcionalidade. É uma coisa que seja rápido de mexer. Então, qual que é a diferença do famoso web designer para o e-designer? Então, quando você está pensando em interface, você foca no todo, no processo, na jornada. Como o usuário vai chegar naquela informação que você está querendo transmitir. Tá? E você prevê diferentes estados de um elemento. Por exemplo, um botão, ele é só verde, ele tem azul, ele tem variação de vermelho, ele pode ser só com contorno, ele vai ter uma versão maior, uma versão menor. Então você tem que, no e-design você já prevê tudo isso daí, tá? E aquele mesmo botão, ele vai para todas as páginas, ele vai ser padrão. Então numa página o botão é azul, na outra página o botão ele já muda de fonte, já tem um ícone, já fica de lado, entendeu? Então você mantém um padrão nas páginas para que o usuário também possa se acostumar com isso. Então se ele clicou no botão na página anterior, ele não vai saber que aquele botão vai para a próxima, porque já mudou. O web designer ele foca mais no visual, nessa criação de layout. Então ele não tem toda essa concepção de global. Então quero saber de vocês aqui, vocês estão no e-designer ou estão no web designer? Estou perdido no meio dos dois. Uma coisa que tem que pensar bem, né? Então, qual o tipo de experiência que você vai querer passar para o visitante que está no teu site? Acho que o que complica também é que você sabe que a gente tem um pouquíssimo prazo para trabalhar, né? Então, são poucas as vezes que a gente consegue fazer um wireframe no começo, né? E não só pular de layout de vez. São poucas vezes que a gente consegue começar com uma versão só mobile, porque o cliente quer ver, o cliente precisa colocar, e é urgente, e semana que vem a coisa está no ar. E eu preciso da minha landing page, porque o vestibular começou já. E o que se faz? Cara, você cria ali, vai no Steam. Tem situações que você precisa desenrolar, né? Agora, o que é interessante adotar? A parte do processo. Você fala para o cliente, viu, meu processo funciona. Eu já tive experiências onde isso não deu certo, a gente furou o processo e a experiência final foi ruim, né? Atrasou ainda mais o projeto, porque teve que fazer um monte de alteração. E isso vai acontecer. Sim, então, é interessante você falar para o cliente, a gente já tem um processo estabelecido aqui dentro e a gente vai seguir esse processo e no final você vai economizar tempo. Daí vai até dos novos negócios ali, no atendimento, de falar assim, cara, eu preciso de uma semana para a gente fazer o estudo do cliente, da jornada dele. Porque a gente vai ficar difícil de entender, né, cara? Mas eu concordo, a gente tem que defender porque quando sair o resultado final vai ser muito melhor.
Exato. O projeto final ele se torna muito... Você acaba reduzindo o tempo, porque se você já vai prever situações, tudo nesse estudo de UI aqui. Sim. Então, para onde que ele vai, quando clica nesse botão, qual página que abre. Então, você já faz todo esse estudo aqui, você economiza tempo lá no final. Aí tem os casos que às vezes o cliente também não está interessado na experiência do usuário. E só quer o site pronto. Só quer o site, que é o nosso caso, nosso amigo. Não estava muito interessado como é que o usuário ia fazer isso, mas aprendeu o que ele queria. Acontece, é o mercado, né? Isso aí para resolver o problema, não para criar mais, né? Então, o que uma boa interface deve ter? Ela deve ser simples de aprender. Então, o exemplo que eu coloquei lá do menu do meu site, eu escrevi menu do lado. Muitas pessoas idosas, por exemplo, não sabem o que é aquela barrinha, não vai clicar lá. Então, se você escrever menu do lado, ele já vai saber, ali vai ter mais seleções para eu fazer. O botão de fechar também, ele às vezes pode estar escondido. Já vi sites que estavam na mesma cor do fundo, sabe, um pouquinho de opacidade assim. Fica difícil encontrar, você não sabe onde que vai fechar. Então, escrever do lado, fechar, pronto, resolve. É uma coisa simples de fazer. Deve ser fácil de usar. Informações, elas têm que ser encontradas facilmente. Então, se você quer que o seu cliente entre em contato com você, coloque seu telefone explícito, escreva do lado lá, ligue pra gente, entre em contato. O user-friendly que a gente falou, ele tem que ser amigável, não pode ser uma coisa difícil, super produzida, porque você tem essa dificuldade. Então você consegue, nesse estudo de UI, antecipar algumas necessidades do usuário. Então, se o cara chegou lá no formulário, ele não tem o call to action, a chamada lá, ele não vai enviar aquele formulário. Ele não sabe o que vai ter que fazer com aquilo. A interação, experiência de interação. Você vê que eu estou falando aqui bastante experiência, né? Então, depois a gente vai ver o que é a UX, que é a User Experience. Então, nesse estudo UI, você vai conseguir minimizar as dificuldades ou frustrações. Então, por exemplo, se o cliente, esse botão de menu, se o cara não sabe, vai pesquisar um produto, né? Se ele não sabe onde está o botão de menu, você vai causar uma frustração. Você não sabe como procurar um táxi dentro do aplicativo, vai causar uma experiência ruim. Então, nesse estudo de UI, você consegue fazer isso. E também prever funcionamento de elementos. Um exemplo aqui, o botão de ligado, desligado, ativo, inativo. Né? Então, você já consegue, nesse estudo aqui, como é que o botão vai ficar quando ele estiver ativo, como é que ele vai ficar quando ele não estiver. Como é que o formulário vai ficar quando ele vai estar preenchido. Né? Se o formulário, por exemplo, aparece lá com as linhas mais claras, quando o usuário está com o cursor ativo nele, ele fica com a linha escura. Muda o tipo de fonte ou dá um bold, entendeu? Então, no estudo de UI, você consegue fazer isso. Aqui o exemplo que eu falei, isso aqui é da documentação do Bootstrap. Então, você vê que ele já tem isso aqui pronto. É só alterar uma classe dentro do botão que ele já vai modificar isso aqui. Por exemplo, tem aqui a questão das cores, né? Tem aqui como é que vai ficar os botões em cada situação. Ó, tem a versão do contorno, um botão mais largo, um botão menor, um botão que vai pegar toda a dimensão. Quando ele está desativado. Então você vê que aqui na documentação deles própria, eles já previram uma infinidade de situações que você pode utilizar. E não precisa programar nada disso, ele já está pronto. Então quando vem esse estudo de UI para a gente, né, com todos os botões que vão ser utilizados, isso aqui eu programo ele numa classe separada e aí depois eu só reutilizo. Então eu já sei que esses botões eles vão se repetir por toda a jornada do usuário. Então, uma boa jornada de UI, ele não tem elementos desnecessários. Então, você consegue transmitir para o visitante realmente aquilo que você quer passar. Isso aqui é a minha página inicial do site. Então, o que eu quis passar com isso aqui? Se a pessoa ela não sabe que tipo de produto que ela está procurando, aqui ela tem uma solução. Então, eu guio ela aqui para uma jornada, onde vai chegar no final, ela vai conhecer quais os produtos que vão solucionar aquele problema que ela tem. Então não fiquei fazendo floreio, não coloquei paralaxe, não fiz um negócio piscando, rodando nada. É simples e a pessoa tem a jornada que ela precisa. Então perguntar sempre, esse elemento que eu estou querendo colocar aqui, ele é realmente necessário? Ele vai trazer algum benefício para o visitante no momento do acesso ao site? Se você já questionou essa pergunta, então não precisa nem colocar. Então, sem a parte do achismos ou do legalismos, né? Que, eu acho legal colocar isso aqui, colocar uma firula do lado ali que vai deixar mais bonitinho o site. Mas aí, quando reduzir a tela, ele pode ficar em cima do texto. Aí já tem problema da jornada, o usuário ficou sem entender.
Então, um outro ponto, guiar o usuário. Então, não espere que o usuário tenha essa predisposição de que ele vai entender tudo aquilo, ele vai criar a jornada dele. Você tem que guiar. Então, um exemplo aqui é do Facebook. Ó, seus amigos já estão no Facebook e ele vai te dar uma lista aqui de locais onde você pode adicionar novos amigos. Então, a gente vai ter mais efetividade se a gente dizer para o usuário aquilo que a gente quer que ele faça. Então, se é para clicar no botão, clique aqui agora. Para enviar um formulário, cadastre-se agora. Então, a parte de feedbacks. Quando você está realizando uma ação, é sempre importante você mostrar para o visitante o que você está realizando. Então, aqui, por exemplo, esse aqui é do MailChimp. Então, essa daqui, quando você vai enviar a campanha, você clica nesse botão e ele vai te mostrar isso aqui. Ele está enviando e depois ele vai te mostrar uma informação. Ó, enviei os e-mails. Tá, beleza, não se preocupa mais. Então, por exemplo, um formulário de contato. Você envia um formulário, eu sempre coloco a tela lá, enviando, depois que envia ele retorna uma mensagem, formulário enviado com sucesso. Se deu algum erro, você já informa o usuário também, ó, faltou o teu e-mail. E aí, essa parte do erro entra aqui. Quando uma interface ela é pré-concebida, ela tem esses testes, essas validações, você permite uma tolerância a erros do usuário. Um exemplo, você precisou lá cadastrar 100 campos de formulário, você está fazendo um cadastro da sua empresa para um cartão, por exemplo. Assim, informou CNPJ, razão social, endereço, CEP, uma infinidade de elementos. E aí ele foi lá e não conseguiu validar o teu campo de CPF, ele volta os 100 campos brancos. Você fecha o site e você não vai mais cadastrar isso. Então, é importante pensar nisso aqui para validar e só mostrar para o usuário aquelas partes de erros. Esse campo aqui, né, que tipo de mensagem que você vai passar para ele? Você não pode só falar, esse campo está errado. Você tem que mostrar para ele o que aconteceu. Seu CPF não foi validado, digite um CPF correto. Então, aí você informa para ele o que está acontecendo. E esse é o tipo de coisa que a gente, quando manda um site, a gente precisa explicar o que a gente quer. Por exemplo, no caso do contato que você falou, né? Eu não quero que apague tudo que a pessoa digitou. Então, isso é uma coisa que a gente precisa dizer, escrever, meio que fazer isso eu já tenho como concepção, porque eu já trabalho bastante com isso. Eu tive muito problema com isso. Né? Então, já é uma pré-concebida minha, porque eu não vou zerar esses formulários do usuário. Tá? Mas aqui, a parte de mostrar, como é que o erro vai ser mostrado? Ele vai só... Tem sites aqui que deixam em vermelho o título dele, né? Deixam em vermelho também a volta. Então, isso é interessante você prever pelo menos um campinho. Entendi, que os outros vai... Aí o restante, que for obrigatório ali, eu já só repito. Uma outra questão ainda nessa parte de contato, que pra mim é o mais, na minha área, o que mais importa, né? A gente não costuma usar muito aqui essas interações do tipo cadastre-se com o Facebook, cadastre-se com o Google, mas pelo Bootstrap a gente pode usar isso, né? Essa parte do cadastro com as redes sociais, bem legal essa tua pergunta. Ela não é... O botão você pode configurar da forma que você quiser, tá? O Facebook, o Instagram, o Google também, você pode fazer o login com tua parte do cadastro do Google. Ele tem até alguns botões já que ele já tem dica a usar. Tá? Ele tem uma documentação lá que ele fala, tem botão grande, tem botão largo, tem botão só com ícone. Então ele já tem lá uma documentação para usar. Se você quiser alterar, sem problema. Tá? Mas assim, ele é uma outra forma, daí é bem de programação mesmo, né? Porque ele vai ter que abrir uma caixa do Facebook ou do Google, pedir para a pessoa fazer o login e depois retornar. Então, quando for necessário utilizar essa parte do login com a rede social, é interessante avisar nessa primeira conversa. Entendi. Porque ele tem essa parte de ida e de volta, então ela tem que ser programada isso, é código mesmo. Então é interessante avisar antes, porque também tem esse trabalho de teste. Ou seja, influenciando o seu orçamento quando tem esse tipo de coisa. Exatamente. Tá. Porque é simples para resolver no layout, mas ela é uma parte bem complexa para resolver na programação. Entendi. Beleza. Eu quero perguntar para vocês o que vocês acham dessa experiência do usuário no elevador da Rússia. Eu acho que eu não perdi isso. Então você vai lá pro 7º andar, né? Você fala, beleza, 7, 8, 9, 12. Você fala, ué, cadê o 10? Né? Você já fica perdido. Então essa aqui é uma péssima experiência que o usuário está tendo nesse elevador. Então é esse tipo de frustração que a gente tem que evitar. Tá?
vamos falar da experiência do usuário. Tá? Então, aqui ficou abreviado, né? Utilizam bastante, então User Experience. E ela lida com as emoções, ou seja, o que o visitante ele vai sentir enquanto ele está navegando naquele site. Tá? Então ele pensa nessa relação que o usuário está tendo com o teu produto, com o teu serviço. Então, como é que está a experiência dele dentro daquele site de navegação, se a página carregou rápido, se ele clicou num botão, aquele botão teve um efeito, aquele efeito é necessário, ele vai influenciar na minha venda do produto. Quando eu passei o mouse em cima do menu, como é que ele carrega, como é que ele mostra isso para o usuário. Então, é o sentimento que o usuário vai estar tendo junto com aquilo lá. Tá? Eu já vou mostrar mais para frente também, mas o UX ele é um pouco mais global. Você precisa entender um pouco de desenvolvimento também, um pouco mais de informações ali fora do design realmente, para que possa ter essa experiência toda, né? essa UX. Então ele é projetado com base no comportamento humano, fluidez, como é que o site vai rolar, né? Então tem toda ali uma concepção um pouco maior. E ele deve gerar essa satisfação e evitar a frustração. Tá? Você vê que tem bastante pontos correlacionados com o I, porque o I está dentro do UX, ele é uma parte da experiência. Ele está diretamente relacionado ao uso do serviço. Então por que é importante ter o UX? Você garante que o usuário encontre o que ele está buscando, garante que navegue facilmente pelo site e ele vai criar esse sentimento, essa harmonia. Para ser uma navegação agradável, as informações têm que ser coesas, têm que ser passadas de uma forma clara, tá? E garantir que essa experiência seja fluida. Então, as diferenças básicas aqui entre o I e o X. O I ele só existe se tiver uma interface visual, então um layout. O X não. O X você consegue trabalhar a experiência dele, a parte de sentimento. Tá? O I guia o usuário, o X faz a navegação valer a pena. Então como é que está toda essa parte de experiência dele quando está navegando no site? O I é sobre razão, o X é sobre emoção. Então quando ele sair do teu site, com que tipo de sentimento que ele vai ficar? Ele vai falar, a navegação foi legal, foi bacana, encontrei tudo que eu procurava, ou ele vai fechar o site e nunca mais voltar? Falar, não encontrei e vou para o concorrente. E o I torna a interface usável, o X torna o produto útil. Não o produto que você está vendendo, é aquele produto que a gente está entregando para o cliente. Então é um site, um aplicativo. Eu li um texto uma vez, achei muito louco, que ele fala da forma que as coisas estavam escritas no site. E dava um exemplo assim, por exemplo, né, essas coisas dos sites, elas são minhas ou elas são do site? Eu usou o exemplo, tipo, por exemplo, assim, no Spotify você abre lá, minhas músicas. Exatamente. Você entende? As músicas são minhas. Se você abre no YouTube, fala seus vídeos. Ou seja, os vídeos são do YouTube. Que sentimento você está transmitindo? Ele está deixando ver. Entendeu? Então assim, acessar... Como está escrito, acessar sua conta ou acessar minha conta? Entendeu? O que o usuário tem que sentir? Entendeu que o X ele não é só a interface, é o momento, o sentimento, a fluidez, o que você está querendo passar. Só o seu e meu, você quer ter. Você acessa um site, está lá, o Edmar. Não é qualquer mensagem genérica lá. Exatamente. Então eu achei muito louco assim. Como antes os caras começam a pensar em. Principalmente aplicativo, né? Que a gente usa isso, mas os caras vão a fundo mesmo em como que o usuário vai se sentir. Um exemplo bem legal é a experiência que as pessoas têm quando falam com a assistente lá da Amazon, a Siri, não é a Siri, Alexa. Então quando você chama ela já te responde, a voz já foi pensada para isso, o tom, como é que ela cumprimenta. Então tudo é pensado na experiência. Então aqui, achei esse gráfico bem legal, porque ele mostra aqui todas as disciplinas que vão trabalhar dentro do X. Então você vê que o I está aqui dentro, ó, dentro do interface. Ele é uma pequena porção de todo o resto que você vai fazer. Aqui vai entrar motion, communication, ciência da computação, arquitetura da informação, fatores humanos, ergonômicos. Então tem uma quantidade muito grande de informação que você vai ter que reunir para ser um profissional do UX, né? Inclusive entendendo um pouco mais essa parte de programação. Dessa parte aqui consegui diferenciar bem o que é o X e o que é o Y, ficou claro para vocês?
Isso daí tem bastante conteúdo online também, curso online, material abundante na internet aí, que possa se especializar também, tá? E aí, tá curtindo esse vídeo maravilhoso? Já começou a mirabolar algumas ideias interessantes? Então já senta o dedo aqui nesse botão de like, curte o nosso canal para continuar recebendo esse conteúdo, porque nós ainda temos mais 4 vídeos recheados de informações para você desenhar os melhores sites para os seus clientes ou para o seu projeto. Meu nome é Fabrício Guadera, sou fundador da Rockpixel Marketing e Vendas e lembre-se, você é do tamanho da sua mente. Sucesso!